O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua apresentando o mesmo problema diagnosticado por Nosso Senhor. Ele ontem dizia: vós sabeis distinguir os sinais dos tempos, quando vai chover ou quando vai fazer calor, mas não sabeis distinguir os sinais de Deus na própria vida. Isto é, não sabeis distinguir os sinais que Deus manifesta por meio dos acontecimentos na sua vida. Por quê? Porque os homens, nós meditávamos a respeito disso, têm os olhos abertos para as coisas que lhes importam. Quando algo me é interessante, a minha capacidade de compreensão fica aguçada. Eu tenho uma facilidade de realizar aquelas coisas para as quais eu me sinto mais inclinado, porque os meus afetos estão voltados para aquilo. Mas quando o meu coração não está voltado para Deus, tudo é uma dificuldade. E até mesmo a sua palavra e a sua vontade me são misteriosas, porque não existe esta predisposição em mim. Pois bem, o Evangelho de hoje nos mostra este problema em continuidade. Isto é, esta incapacidade, porque carnais, esta incapacidade de os homens fazerem uma leitura correta a respeito dos acontecimentos. Diz aqui que algumas pessoas traziam notícias a Jesus a respeito de uns galileus que Pilatos tinha mandado matar e tinha misturado o sangue deles com o sangue dos sacrifícios. Então isso era algo terrível, algo de um mau agouro. E as pessoas então apresentavam isso e Jesus leu o coração daquelas pessoas e Jesus disse: vocês estão achando que eles, porque tiveram uma morte assim,
eles são piores do que vocês? Eles são grandes pecadores? Olhe, se vocês não se converterem, vocês morrerão do mesmo modo. E Jesus acrescenta: e aqueles que morreram esmagados pela torre de Siloé, vocês acham, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Não. Mas se vós não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Aí o padre está saindo da casa paroquial e o céu aberto, não estava nem indicando chuva, um raio cai e pum, matou o padre. Aí o povo: nossa, que pecado o padre fez para merecer uma morte desse jeito? A leitura não é essa, meu santinho. Jesus está mostrando que a leitura é: meu Deus, como a vida é breve, como a vida é frágil. Eu estaria preparado para morrer se fosse eu naquela situação? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho me convertido de modo que, quando a morte me visitar, num dia que eu não sei, numa hora que eu não espero, será que eu estarei preparado? Eu tenho vivido para Deus, procurando agradar a Deus? Ou eu tenho vivido procurando apenas os meus interesses? Ora, se eu viver assim, se a minha vida for uma vida apenas focado nas coisas deste mundo, eu terei um fim trágico. Jesus não está dizendo, quando ele afirma aqui: mas se vós não vos converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. Jesus não está dizendo que vai todo mundo morrer como aqueles galileus, tendo o sangue misturado com o sangue de sacrifício, ou que todos iremos morrer esmagados por uma torre. Jesus está dizendo que nós teremos um fim trágico. E não é um fim no sentido de um fim neste mundo, mas o fim eterno. É a respeito disso que Jesus está falando. De modo que, quando você vir uma desgraça na vida de alguém, você deve parar e meditar. E eu? Se aquilo me acontecesse a mim, qual seria a minha atitude? Ah, fulano descobriu um câncer terrível. E se aquilo me acontecesse, será que eu permaneceria com fé? Será que eu não iria maldizer a Deus? Ah, fulano perdeu todos os bens. Fulano teve a casa queimada. E o que é que eu faria se aquela desgraça me acontecesse? Qual seria a minha atitude espiritual? Fulano, os filhos estavam viajando, sofreram um acidente, morreram todos. Qual seria a minha atitude? Entende, meus irmãos? É uma leitura espiritual de você pensar naquilo que importa para a sua vida eterna. E não você ficar aqui se entregando a curiosidades nada sadias e nada espirituais. Nossa, que pecado será que eles cometeram para que mereçam tamanho castigo? Jesus leu os corações deles e lhes fez essa pergunta: vocês estão achando que eles eram mais pecadores do que vocês ou do que os habitantes de Jerusalém? Meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos chama a esta conversão. Se nós estivermos vivendo movidos pelo Espírito, movidos pela fé, nós não precisamos temer desgraça alguma, porque nós estamos caminhando para Deus. Mas se a nossa vida ela é movida apenas pelos nossos instintos carnais, aí sim, nós temos muito o que temer.
A primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, apresenta os homens carnais e os homens espirituais. Cuidado, por homens carnais, a Sagrada Escritura, e São Paulo de uma maneira específica, não está se referindo simplesmente por carne, o corpo, nem por carne especificamente o pecado. Isto é, não é apenas o homem pecador, o homem carnal. Para São Paulo, o homem carnal é aquele que é movido apenas pelas suas vontades humanas, pelos seus desejos humanos, pelo pecado, já que a sua humanidade, já que o homem foi marcado e debilitado pelo pecado. Então, o homem carnal é o homem na sua fragilidade. Então, aquele homem fechado apenas no seu egoísmo. É aquela pessoa, é aquele homem, é aquela mulher que vive apenas para o seu trabalho, que reza, sim, reza, mas reza meia boca. Reza para apaziguar a consciência. Não são um homem e uma mulher de oração. Não são um homem e uma mulher que levam a sério de verdade a sua vida espiritual. Homem carnal, mulher carnal, são aqueles que cuidam mais das realidades que passam do que das realidades que não passam. Então se preocupam muito com o seu conforto, com o seu descanso, com a sua saúde, mas não se preocupam da mesma maneira com a saúde da sua alma, com a sua vida espiritual e com o conforto eterno, isto é, com o céu. Preocupa-se em angariar coisas para viver bem neste mundo, nesta morada transitória, mas não se preocupam com a sua morada eterna. Então, este que tem os olhos voltados apenas para as coisas deste mundo, pouco a pouco vão se deixar levar por desejos cada vez mais baixos e maus, porque a força que o rege, que o guia, não é o Espírito Santo, mas são as suas paixões e as suas vontades. E meus irmãos, nós não somos de confiança. Nós somos marcados pelo pecado original. Se a força motriz da nossa vida for apenas a nossa inteligência, a nossa boa vontade, os nossos bons desejos e a nossa boa intenção, nós estamos fadados ao fracasso. Que podemos até começar nos enganando, mas depois nos perderemos. Sem a graça que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Nenhum bem há nele. Então é você olhar para o seu coração e dizer: misericórdia, Jesus, sem ti eu sou um desgraçado, no sentido mais amplo que esta palavra pode expressar. Então você deve buscar a Deus. Então São Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele vai dizer, isto é, que o homem carnal é o homem fechado a si mesmo, mas o homem espiritual, o homem que vive segundo o Espírito, sim, este agrada a Deus. Romanos 8:8, capítulo 8, versículo 8. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Isto é, quem vive apenas movido pelos seus desejos meramente humanos. Esses não podem agradar a Deus. E quem é que pode agradar a Deus? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Com fé. Com fé, o homem agrada a Deus. O homem de fé agrada a Deus. Porque, como é que vai dizer? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas quando o homem é movido por fé, ele é movido pelo Espírito, ele se torna
aquele homem espiritual, não mais o homem carnal fechado em si mesmo, apenas nos seus desejos, mas o homem verdadeiramente vivo, o homem em paz. O homem carnal, ele busca as realidades que lhe apetecem. Ele busca aquilo que o seu eu deseja. E o que é que ele encontra? Agitação, tristeza, morte. Já o homem espiritual que busca a glória de Deus, o que é que ele encontra? Paz, alegria, contentamento, realização. Porque no fundo da sua alma, ele percebe que ele foi criado para aquilo. Interessante, né? Quem busca a própria felicidade, encontra a frustração. Quem busca a glória de Deus, encontra a felicidade. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Aqui em Romanos, na leitura de hoje, no capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne, aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito, aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte. As aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à santidade. Então vamos lá, meus irmãos, pedir a Deus que nos conceda a graça de sermos movidos pelo Espírito, de não sermos homens meramente carnais, que só pensam no trabalho. Percebe? Eu não estou falando que o homem carnal é primeiramente e tão somente, é também. Mas não é primeiramente nem tão somente o homem que aspira coisas más, coisas pecaminosas. Não, o homem carnal é aquele que só procura as coisas que satisfazem e agradecem e agradam a carne, ao corpo. Então você começa assim, procurando simplesmente as coisas boas, lícitas deste mundo. Mas como os seus olhos são carnais, desejam apenas as coisas aqui da terra, você virará irremediavelmente as costas para Deus. Você vai trair Deus. Mas quem busca a Deus, quem é movido pelo Espírito, quem é movido por fé, ele procura a glória de Deus e não vai se descuidar das coisas necessárias deste mundo. Por quê? Deus nos deu um corpo e sabe que nós precisamos das coisas deste mundo. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e o mais vos será dado em acréscimo. Este homem espiritual, este homem movido por fé, este homem movido pelo Espírito, nós temos hoje uma figura resplandecente neste grande santo nascido em terras brasileiras, Santo Antônio de Santana Galvão. Em tudo que ele fazia, os seus contemporâneos e biógrafos anotaram isso, que ele gostava de repetir frequentemente, principalmente nas tarefas ou nas situações mais difíceis da sua vida. Como é que ele dizia? Tudo por amor a Deus. Isto é, outros santos disseram isso de outra maneira. Tudo para a maior glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo por amor a Deus. Por quê? Porque ele vivia focado naquilo que de verdade importava. Então eu quero agradar a Deus. Tudo por amor a Deus. Então se ele servia os pobres, era por amor a Deus. Se ele era humilde no trato com as pessoas, paciente, reconciliador, ele fazia isso por amor a Deus. Quando ele se dedicava a horas na oração diante do Santíssimo Sacramento, ele fazia aquilo por amor a Deus. Meus irmãos,
Tudo isso que eu falei do homem carnal e do homem espiritual, se não houver amor no seu coração, será um fardo insuportável. Viver buscando a vontade de Deus, viver procurando a glória de Deus. Se não houver amor no meu coração, quem consegue viver para um outro sempre? Quem consegue viver para uma outra pessoa sempre sem amor? É impossível. Se isso é uma verdade nas nossas relações humanas, quanto mais para Deus. Nós somos chamados a viver e a por Ele morrer. Mas se nós não tivermos o seu amor no nosso coração, isso será um vão desejo. Peçamos hoje, neste sábado, dia de Nossa Senhora, por quem Santo Antônio, o Frei Galvão, era tão devoto. Peçamos por intercessão de Nossa Senhora, de São Frei Galvão, dos nossos santos de devoção, que nos alcancem esta graça de que precisamos. Do quê? Do amor de Deus. Se tivermos o amor de Deus crepitando no nosso coração, nós teremos todas as disposições necessárias para vivermos de fé, para vivermos segundo o Espírito, para sermos movidos pelas coisas do alto, porque temos o amor de Deus. Então peçamos que Deus misericordiosamente coloque no nosso coração o seu amor, para que nós não sejamos homens carnais, guiados pelos desejos da carne, mas homens espirituais, guiados pelos desejos do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.